tudo bom? Espero que sim. Comigo aqui vai tudo bem. Bom, como eu havia dito no outro vídeo, esse segundo vídeo, primeiramente eu quero agradecer a vocês por estar assistindo. Eu espero que o meu testemunho venha a ser para ajudar muitas pessoas. E eu espero que alcance, que Deus possa alcançar aquelas pessoas que precisam ouvir isso, né? Bom, como eu havia dito no meu primeiro vídeo, hoje eu vou contar, esse segundo vídeo eu vou contar sobre o meu testemunho, falar um pouco como eu era, a transformação que Deus fez na minha vida, tal. E eu espero que possa edificar, eu espero que possa ajudar e é isso aí. Bom, hoje eu tenho 29 anos. Tudo começou mais ou menos quando eu tinha uns 12 anos. Eu acho assim que um dos meus primeiros vícios foi de fliperama, pensando agora nesse momento. Eu era tipo viciada assim, que eu ia pro bar, eu ganhava de todo mundo, tinha um bar perto da casa da minha mãe. Desde aí eu já tinha essas coisas de vício, sabe? Tipo, tinha semana que eu jogava 100 fichas, era 25 centavos a ficha. Eu lembro que tinha semana que eu jogava 100 fichas de fliperama, é muita ficha. E eu lembro que minha mãe passava na rua do outro lado do bar, falava: Menina, você tem homem aí, o que você tá fazendo aí no meio? E eu, tipo, meio que fugia dela pra ela não ficar me enchendo o saco. Porque pra mim ela me enchia o saco. Aí, beleza. Aí foi passando e eu morria de vontade de fumar desde criança. Eu lembro que tinha um pessoal que começou a fazer a garagem da minha mãe, a lanchonete, e eles deixavam a bituca no chão, ela escondida e colocava aquele filtrinho na boca, que só tinha um filtro, e acendia e fazia de conta que tava fumando, né? Porque não sabia nem como que fumava. Mas enfim, aí foi indo, até que eu comecei a fumar. Aí depois eu comecei a me envolver com bebida, bebia muito. Tipo, eu bebia pinga pura. Eu bebia o que viesse, o que me dessem. Eu lembro que uma vez eu fiquei muito bêbada, eu fiquei jogada pra rua. Minha mãe e meu irmão teve que me dar banho, sabe? Uma época assim, bem extravagante da minha vida. E tipo, como eu era uma pessoa muito retraída, desde criança eu sempre tive complexo de inferioridade. Eu sempre achei que eu era a mais gordinha, a mais feinha, eu não me achava bonita, eu achava que ninguém me queria, eu achava que, sabe? Então eu sempre fui isolada, eu sempre não tinha amigos, eu sempre fui muito sincera, eu sempre fui de escolher. Mulher pra mim, ter amizade com mulher pra mim não dava, porque na minha visão mulher era tudo falsa, tudo fingida. Eu só tinha amizade com homem. Tanto é que muitas pessoas me colocavam uns adjetivos assim meio em relação aos homens, sabe? E porque eu tinha muita amizade com homem. Tipo, tinha vez que tinha sete meninos, sete homens dentro da casa da minha mãe, assim. Por isso os vizinhos ficavam falando, né? E eu era uma pessoa que eu gostava muito de chegar às 7 horas da manhã em casa, eu chegava bêbada, trêbada, mas eu nunca fui esconder nada da minha mãe, sabe? Eu sempre falava, eu vou beber. Só quando eu usava droga que eu não ia falar pra minha mãe, né? Mas minha mãe parece que sentiu o cheiro. Tipo, minha mãe não sabia nem o que que era, mas tipo, pareceu que eu chegava na casa dela, tipo, voltava pra casa, parece que ela tinha um detector. Afinal, ela é mãe, né? Eu lembro até uma vez que ela me bateu por causa disso. Mas tudo bem. Aí continuou a minha vida, tal, essa vida de farra, de festa, de eu faço da minha vida o que eu quiser, eu odiava crente, nossa, o crente tava lá longe e eu tava aqui, eu já desviava do crente, porque eu já sabia que ia me falar de Deus e eu não gostava. Aí tá. Aí foi passando os anos, até que eu conheci o meu ex-marido e a gente começou a namorar. E foi uma época, assim, foi o meu primeiro namorado sério mesmo, sabe? Sério. Porque o resto, assim, eu não tinha um relacionamento sério. Eu queria viver minha vida, queria saber de balada, não queria saber. E esse não, eu comecei a namorar com ele sério mesmo, me apaixonei por ele e tal. Até que, tipo, mais a nossa relação era muito conturbada, ele era muito jovem, eu era muito jovem.
Nessa época, acho que tinha 17 anos. E eu não tinha maturidade, né? Então eu comecei a ter depressão e síndrome do pânico, porque ele tentava segurar eu, ele tentava me prender, ele tentava, tipo, não podia conversar com ninguém dentro da escola, ele também não podia. Aí começou, sabe, essa coisa, eu não falo, você não fala, eu não faço, você também não faz. Um começou a prender o outro. Aí eu comecei a ter depressão, síndrome do pânico. Mas na verdade, a culpa não era dele. Na verdade, era eu que tava me afundando pro buraco, porque eu tinha raiva, eu brigava, era briguenta. Ai, eu era muito chata, sabe? Eu queria as coisas do meu jeito. Eu era encrenqueira. Então, aquilo começou a pesar em mim. Afinal, se eu começo a fazer muita ruindade, eu acabo ficando ruim também, né? Não só ruim de ser ruim, mas dentro de mim eu começo ficar mal também com essas coisas, né? E a minha mãe sempre foi da igreja, minha mãe sempre orando por mim, sempre orando por mim. Aí até que eu fiquei noiva, né, do meu ex-marido, tal. E antes de eu casar com ele, eu me converti. A minha conversão foi uma coisa assim bem legal. Eu já tinha um coração bem voltado para Deus. Eu tinha, às vezes minha mãe ia falar de Jesus para mim, eu já ficava meio assim, ai, cara, meu pai, será que existe negócio de inferno e céu mesmo? Meu Deus do céu, sabe? Eu me sentia bem longe assim de Deus porque eu não era de nem igreja nenhuma. Eu não era de ir na igreja, eu tenho orgulho de falar, nossa, faz não sei quantos anos que eu não vou na igreja. E aí a minha mãe chegou e, né, sempre não, mentira. Às vezes ela falava de Jesus pra mim. E eu lembro que daí quando eu comecei a ter síndrome do pânico, eu comecei a sentir apertar meu coração, apertar meu coração, apertar meu coração. Eu deitava na cama e não dormia. E eu lembro que na época o meu ex-marido me levava sempre pro pronto-socorro. Era chegar lá, tomar diazepam na veia e chorar conversando com o médico. Foi tipo semanas assim, dessa forma. Todos os dias diazepam na veia. Aí eu lembro que foi um dia, foi o auge assim de tudo, que a minha mãe, né, sempre orando por mim. E eu lembro que nesse dia eu deitei na cama e não conseguia dormir. E aí meu coração apertava, eu lembro que eu fiquei a noite inteirinha sem dormir. Isso porque no outro dia eu já tinha ido tomar diazepam na veia, aí cheguei em casa, não consegui dormir. Aí 5:30 da manhã eu tava vagando dentro da casa do meu pai, que não zumbi. Aí meu pai acordou e falou assim, Driele, o que tá acontecendo? Eu falei, pai, eu tô morrendo. Aí peguei, chamei a ambulância. Mais uma vez a ambulância veio, não tinha nada. Mediu minha pressão, viu o batimento cardíaco, não tinha nada. Eu fiz até eletro do coração, porque achei que eu tinha alguma coisa no meu coração. Aí, quando eu tava lá, depois que eu fui medicada e tomei mais diazepam na veia, começou assim na minha cabeça: vai pra igreja da tua mãe, vai pra igreja da tua mãe. E eu lembro que eu falei, pro meu ex-marido, eu falei assim, me leva na igreja da minha mãe. E quando a gente chegou lá, a igreja tava fechada. Aí eu fui pra casa, não, minto. Aí eu fui em uma outra igreja pedir oração, porque eu sabia que aquilo era espiritual. E aí eu cheguei na casa da minha mãe, eu consegui dar uma cochiladinha, mas eu lembro que na hora do almoço eu acordei de novo angustiada e eu falei pra ele, me leva pra igreja da minha mãe. Mas você já foi? Eu falei, não, tem que ser na igreja da minha mãe. E aí eu lembro que eu cheguei na igreja, que o pastor orou por mim e ele falou assim pra mim, né? Porque tinha piercing, eu tinha piercing aqui, eu tinha piercing na língua, né? E no meu caso, eu furei tudo isso pra me chamar a atenção, sabe? No meu caso, eu fiz isso pra me chamar a atenção, tipo, para as pessoas olharem e falar, nossa, você tem um piercing. Por exemplo, aqui eu furei sozinha. Então, o meu prazer era falar, olha que eu furei sozinha. Eu peguei o brinco de farmácia e fiz e furei sozinha. E as pessoas falavam, nossa, como você, né? Como você, como que fala? Corajosa. Então, eu achava o máximo aqui. E aí ele falou assim: olha, você é linda, você não precisa disso. Só que daí as palavras do pastor, usado por Deus, ele foi lá na ferida do meu coração, porque na verdade o que ele disse era uma realidade. Porque eu furei para chamar a atenção, o piercing aqui, o piercing na língua e tudo mais que eu fazia era para chamar a atenção das pessoas. E eu lembro que eu fui, tirei o piercing da boca, tirei o piercing da língua. E eu falei verdade, já tava fazendo calo no meu céu da boca, eu já arranquei tudo.
E eu lembro que dali ele falou assim pra mim: dentro de um mês eu dou pra você ficar curada. E graças a Deus, gente, com um mês não tinha mais nada, não tinha mais nada. E ali eu me joguei. Eu me joguei na obra, eu me joguei nos braços de Deus, porque eu sentia paz. A paz que eu tentei buscar na bebida, no cigarro, na droga, nas baladas, nas festas. Eu tinha prazeres momentâneos, mas quando eu voltava em mim, eu não tinha mais prazer. Então, ali com Deus, eu vi que eu ia e eu saía leve. Não era uma coisa momentânea, era uma coisa que ficava, sabe? Até que eu me batizei e tal, eu fui pra obra, eu fui levantada obreira e tal. E, e eu casei. E eu casei, gente. Eu quero falar sobre uma coisa que talvez quem é cristão conhece, quem ainda não é cristão ou talvez não tenha o conhecimento da Bíblia nessa parte, existe, que é o jugo desigual. O jugo desigual é quando, vamos dar um exemplo, por exemplo, eu faço macumba, então, pra, tipo, eu tenho um casamento, vamos se dizer assim, que vai pra frente, eu caso com macumbeiro. Macumbeiro com macumbeiro, os dois vai fazer macumba junto. Um exemplo. Ah, ele é apaixonado por futebol, ela é apaixonada por futebol. Então dá certo, vamos dizer assim que tem alguma coisa em comum. Isso não é padrão e isso não é o que vai ditar regra para dar certo. Mas no meu caso, eu era uma pessoa que era muito envolvida com Deus, eu amava Jesus e ele ainda não era convertido. Algumas coisas é, ele ainda fazia, né? E eu já tinha parado com tudo. Mas mesmo assim eu escolhi casar. Eu escolhi casar e eu casei. Só que logo que eu casei, com alguns meses de casado, ou melhor, alguns dias de casado, eu já era trancada dentro de casa para mim não ir para a igreja. E ali eu não soube o que fazer. Eu não fui preparada, eu não estava preparada psicologicamente para isso. E eu comecei a ter medo. Então eu fui deixando tudo. Eu lembro que nessa época ele foi na igreja, ele conversou com o pastor, eu saí da obra. E aí, gente, a minha vida começou a desmoronar. Porque eu não tinha mais a intimidade que eu tinha com Deus, porque eu não podia ler a Bíblia, porque eu não podia orar, porque eu não podia fazer tantas coisas, sabe? E aí, a minha vida começou a fazer assim. Eu comecei a ter raiva dele, eu comecei a ter medo, eu comecei a sentir tanta coisa, sabe? E aí eu comecei a colocar ele na minha vida em primeiro lugar. Tipo, eu fui parando com tantas coisas por causa dele, principalmente com a obra, né? Mas a culpa não era dele. Tipo, gente, você tá solteiro? Case com alguém que tenha algo em comum com você. Porque se não tiver, hoje quando você é solteiro, Deus está te dando a oportunidade de escolher alguém para sua vida que tenha a ver com você. Esse negócio que os opostos se atraem, isso é só no momento de paixão. A paixão estava estudando, podia durar 2 anos. Dependendo, dura um pouquinho mais, mas normalmente é a base de 2 anos. Depois que a paixão, que essa euforia vai embora, você cai na real que a outra pessoa tem defeito, que a outra pessoa ela não é perfeita. E aí, meu amigo, se você não tiver nada em comum, e minha amiga, se você não tiver nada em comum, você vai falar: o que eu tô fazendo com esse ser? E foi o que aconteceu. E aí eu consegui enxergar, comecei a enxergar muita coisa nele que eu não enxergava. E ele começou a enxergar muita coisa em mim que ele também não enxergava, porque eu me afastei de Deus, e era Deus que, né, que aquele doce de pessoa que eu era Deus que me fazia daquele jeito. E quando eu afastei do meu Criador, a minha vida começou a ir pro buraco. E aí foram anos na minha vida. E quando eu pensava que eu era obreira, que um dia, né, que esse era um chamado de Deus para minha vida, que eu pensava na obra, meu pai, eu quase tinha um negócio. Porque eu falava: meu Deus, mas ele não deixa, mas ele não quer, mas ele briga comigo, não sei o quê. E foi. Aí, tipo, a minha família pra mim já não tinha mais graça. O meu casamento, ele pra mim não tinha mais graça. Um começou a ofender o outro, um começou a fazer mal pro outro. Até que, né, houve um momento de traição, de separação.
E por fim, hoje, né, eu tô divorciada, tal. E mas o que eu queria dizer com esse final e com essa, né, sobre o meu casamento. Gente, escolha com quem você vai casar. Escolha bem, tanto o homem quanto a mulher. Se você ainda não casou, veja bem, veja os defeitos, veja as qualidades, veja se você tem alguma coisa em comum com essa pessoa. A Bíblia diz: andarão, pois, dois juntos se não estiverem em acordo? Não tem, gente. Não tem como um andar para um lado e outro para o outro. Porque quando a gente casa, a gente quer alguém para andar na mesma direção. Você pode ser legal e tal, mas se na hora de caminhar no sentido da tua vida, os dois não andarem juntos, simplesmente tudo vai acabar, né? Então hoje Deus me deu uma nova oportunidade, né? E hoje eu quero escolher muito bem. Eu quero escolher muito bem, assim. Pessoa perfeita eu vou encontrar? Eu sou perfeita? Mas tem uma coisa, eu sei que Deus, ele prepara tudo perfeitamente porque ele é Deus. Eu creio sim que Deus tem uma tampa para minha panela. Eu creio sim que Deus, ele faz muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Eu creio sim que ele é um Deus que faz novos recomeços. Eu creio sim que Deus, ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, né? Então é isso, esse é um pouquinho do meu testemunho que, né, eu tô passando para vocês. Eu espero que ajude. E eu quero dizer uma coisa: aqui em Deus nós podemos todas as coisas, porque é Ele quem nos fortalece. Talvez hoje na sua vida você tá com um vício, você tem um vício na sua vida. Tem gente que tem um vício e não liga, mas tem muita gente que tá sofrendo com vícios, entendeu? É, e se você está sofrendo, saiba que Deus ele transforma, Deus ele restaura. Não espere você achar que está perfeito para buscar a Deus. Busque a Deus, a palavra do Senhor diz: venha como está. Então, quando você vem como você tá, Deus não está perguntando como você tá, se você tá sujo espiritualmente, se você tem vício, se você não tem. Ele pede: venha como você tá. Porque é o Espírito Santo que faz a obra na sua vida. Você não vai precisar de pastor pegando no seu pé, do seu pai, da sua mãe. Ninguém pegou no meu pé, gente. O pastor não falou assim, ó, para de beber. Ou melhor, na época eu já tinha parado de beber. Nessa época eu já tinha parado de beber algum tempinho antes. Eu esqueci de falar isso, mas eu já tinha parado. E o cigarro era uma coisa que eu não conseguia deixar. O pastor não falou, olha, se você não parar, você vai pro inferno. Não. Gente, Deus foi falando comigo, ele foi me mostrando que ele me ama, que ele me amava, que ele não queria que eu fumasse, porque ele não queria que eu fizesse mal pro meu pulmão, pros meus órgãos. Então eu fui aprendendo que Deus me amava. Então eu falei, cara, Deus me ama, pra que eu tô fumando, me acabando? E aí foi que eu tomei uma iniciativa. Eu, a partir de amanhã, isso era numa segunda-feira. Eu falei assim, ó, falei pro meu ex-marido, né? Ó, a partir de amanhã não fumo mais. Ele ainda riu, achou que eu não ia conseguir. Mas eu determinei. Às vezes você tem um vício, você acha que Deus vai descer do céu, vai falar, filha, a partir de hoje você não fuma mais, você não bebe, você não usa droga, você não sei o quê. Não, gente. Deus ele vai te dar força. A Bíblia diz: a fé sem obras ela é morta. Então, talvez você já tenha anos de igreja, você já tem anos buscando a Deus. Deus me livra desse vício. Gente, a gente tem que tomar uma iniciativa. Porque a partir do momento que você faz pela fé, a fé sem obras, ela morre, ela é morta. Se eu tenho fé e não faço nada, vai morrer na minha fé. Mas se eu tenho fé e ajo conforme a minha fé, Deus vai me honrar. Ele que faz tanto querer quanto efetuar. Mas ele quer que a gente tome uma iniciativa. Por isso eu falo, você tem um vício? Busque em Deus, mas tome iniciativa, porque Deus vai te ajudar. E aí, se você tem vontade de buscar Deus, ou você tá desviado, você fala, gente, eu tô caindo em tentação, eu caí num vício, eu caí em pecado. Todos nós somos pecadores. Mas a partir do momento que você pede perdão e se arrepende, Deus ele te perdoa.
Então não demora para voltar, não demora para buscar esse caminho, não demora para ir para esse caminho. Eu não tô falando de religião, eu não tô falando de nada, tô falando do Senhor, de salvação, de libertação, de transformação através da palavra, porque a palavra diz: "Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará". Você não tem que ir preocupada, ai meu Deus, e se eu não conseguir, meu pai, o pastor fala que eu vou pro inferno, não sei o que, blá 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 blá. Tem gente que cria raiva de pastores porque eles dizem isso. Gente, talvez a colocação seja mal feita, mas, gente, não se apegue a isso, porque Deus, ele transforma, ele restaura. Tem jeito, sim. Tem jeito, basta você querer, entendeu? É, busque a Deus, volte para Deus, busque ao Senhor. Aqueles que buscam ao Senhor não tem falta de nada, você não vai ter falta de nada, Ele vai te dar tudo que você precisa, entendeu? E é isso, eu espero que te ajude, eu espero que você venha se levantar em Cristo, né? E você que ainda não se converteu, ou que você ainda, né, você quer dar uma razão para tua vida, saiba que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, não tem outro caminho, não tem outra alternativa, entendeu? É, a única que traz paz de verdade pro teu coração é o Senhor Jesus. O único que traz paz é o Senhor Jesus Cristo, entendeu? E é isso, por isso, ou melhor, por hoje é só, né? Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá o seu joinha, se inscreva no canal, dá o seu joinha. E se você vê que tem alguém que precisa, compartilha esse vídeo. Eu peço que Deus te abençoe muito, que Ele te ajude, que Ele fale ao seu coração, porque é o Espírito Santo quem convence, e que Ele venha te ajudar todos os dias da sua vida, ok? Ah, e mais uma coisinha, não esquece de acionar o nosso sininho para você receber notificação quando eu postar um vídeo, tá ok? Gente, Deus abençoe, obrigada por estar comigo mais uma vez, e é isso aí. Tamo junto. Tchau.